Boa noite, irmãos. Vamos iniciar nosso culto dessa noite. Pedir para os irmãos ficarem em pé, para a gente poder cantar o primeiro cântico, que é consagração. Ainda de pé, pedir para o irmão Carlinhos estar orando ao nosso Senhor. Nosso Senhor e Deus, nós agradecemos a Ti, Pai. Obrigado por esse dia, por esse domingo, que nós podemos, Deus, juntos cantarmos ao Senhor. Nós oramos pedindo pelas famílias que estão em suas casas, Deus, os irmãos que não estão podendo vir ainda, Deus. Nós oramos que o Senhor esteja fortalecendo esses corações, que eles possam buscar, Deus, a Sua palavra, estar lendo, estar ouvindo pregadores que são realmente, Deus, compromissados com o Senhor, que pregam a Sua verdade. Nós oramos, Deus, por esse momento, que tudo nós fizermos seja para engrandecer o Seu nome, para honrar o Senhor nas alturas. É por isso que nós existimos, Deus, para refletirmos, Deus, a Sua glória e estarmos aqui, Deus, para exaltarmos o Seu nome. Nós oramos ao Senhor que nos ajude, fale conosco, Deus, que a Sua palavra molde nossos corações e nos transforme, Deus. Nos ajude, Pai, a nos concentrarmos em Ti, estarmos realmente, Deus, com o propósito de exaltarmos ao Seu nome. É isso que nós oramos e agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos cantar o próximo cântico, Nenhuma Condenação Há. De
Muito bem, irmãos. Vamos cantar o hino de número 1 do cantor cristão, Antífona. Muito bem, pedir para o irmão João estar orando. Oremos. Pai Celestial, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por mais este momento, esse privilégio de podermos estar aqui essa noite, Pai, por cada irmão aqui presente, Pai. É muito bom ver cada irmão aqui voltando em seu lar, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, Pai, esses irmãos, abençoando os irmãos que também não puderam estar aqui presente conosco, Pai, que numa próxima oportunidade, aos poucos, possamos estar todos retornando à Tua casa, Pai. Abençoe esse culto, tudo que possamos fazer, façamos para Sua honra e Sua glória. É isso que oramos a Ti, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar o próximo cântico, irmãos. Bem mais que tudo.
que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, e mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e o fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conhecer. Os tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Irmãos, vamos ficar de pé para a gente poder cantar o último cântico sobre as águas.
Pode sentar, irmãos. Vamos ouvir a palavra de Deus agora, pastor Ricardo. Boa noite, irmãos. É bom ver o rosto de muitos de vocês, né, que fazia algum tempo que eu não via, né, e bom também ver que as coisas aos poucos elas vão retornando, né, e nós vamos recomeçando a nossa vida em comunhão, não é, de maneira assim presencial, não é, a gente olhar realmente e estar junto, né, então é muito bom para nós isso e a gente deve ficar muito alegre, né, agradecer a Deus por isso estar acontecendo, né. Hoje, não é, nós comemoramos os Dias dos Pais e eu quero trazer um versículo, refletir com vocês no versículo que está no livro de Provérbios, e esse versículo também ele não vai fazer com que a gente, de certa forma, deixe de lado o nosso pensamento que a gente vem tendo todos os domingos à noite, que é com relação às bem-aventuranças. Tá? Então, Provérbios, capítulo 20... Esse é um versículo que, durante uma quarta-feira, eu compartilhei com os irmãos a meditação desse versículo. E ele faz parte de uma busca minha também, que eu vinha fazendo no livro de Provérbios. Eu terminei essa busca, encontrei, de acordo com a minha tradução, vários versículos que continham esse pensamento, né? Bem-aventurado, que estivesse relacionado a bem-aventuranças no livro de Provérbios. Então, durante as quarta-feiras eu estou trazendo essas meditações para os irmãos que vêm, não é? Como eu expliquei já em outra, acho que domingo passado eu falei um pouco a respeito disso, que a gente está fazendo isso, compartilhando, né? Aquilo que nós aprendemos durante a semana e compartilhamos uns com os outros, né? E eu estava fazendo isso, e falta mais um versículo ainda em Provérbios, que está no capítulo 31. Daqui a pouco eu vou começar a falar desse versículo que eu vou trazer quarta-feira que vem. Né? Mas eu queria deixar para cada um de nós nessa noite, irmãos, esse versículo que está em Provérbios, capítulo 20, o versículo 7. Eu fiquei muito feliz também hoje de manhã que eu vi, né, na mão da Carol e do João a lembrancinha que eles estavam entregando para os pais, e eles colocaram esse versículo também, né, que diz assim, Provérbios 27. O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Vou ler mais uma vez, tá? O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Quero convidar o irmão Ronaldo para estar orando. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite nos reunimos na Tua casa, ó Deus, primeiramente para Te agradecer pelas nossas vidas, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e agradecer, ó Deus, Te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos livrado do mal, tem protegido a nossa casa, a nossa igreja. Quero também agradecer, ó Deus, pela vida de cada irmão que aqui está, aqueles irmãos que não se faz presente também. Que o Senhor possa abençoar e visitar cada um deles nesta noite, ó Pai, e que possamos aprender mais e mais de Ti, da Tua palavra que será ministrada nesta noite, que os nossos corações possam se encher de alegria, de ânimo, e que o Senhor possa nos ajudar, Pai, nos ajudar a continuar no Teu caminho, a passar por momentos difíceis, que o Senhor possa ser conosco, Pai. Nos ajude, nos dando força e paz. É que oro e agradeço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. O livro de Provérbios ele é um livro que fala conosco de diversas formas. Não é? E cada vez que a gente abre no livro de Provérbios e lê um versículo, a gente pode ter certeza de uma coisa: nós vamos ter um ensino prático diante de nós. A gente vai ler, a gente vai poder, não é, aprender de maneira assim, de maneira fácil. É claro, a maneira como Provérbios, ou a maneira como Salomão, não é, que escreveu Provérbios, ele nos ajuda, né, através da sua sabedoria.
E diversos assuntos, né? Assuntos, né, que são bastante diversos. A gente pode encontrar no livro de Provérbios. E também ele fala a respeito, né, de certa forma, ou de maneira direta, não está sendo dito a palavra aqui, não é pai, mas a gente consegue entender perfeitamente, não é? Quando a gente lê, ou a gente pensa na palavra filho. Não tem como, não é, a gente não ligar automaticamente o nosso entendimento, não é? Da mesma maneira como a palavra mãe. A gente falou filho, a gente já automaticamente, a gente já está pensando, né? No subconsciente nosso, a gente está imaginando, pensando, pai, mas será de quem que será esse filho, né? Quem será seu pai? Ou quem será a sua mãe? Então, não está de forma direta, mas nós podemos pensar, não é? O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Houve uma grande polêmica no nosso país, não é, com relação a esse termo, não é, pai, nos nossos dias, né, na nossa realidade atual, não é? Muito sendo discutido, sendo falado, né? E triste também que muitas vezes a gente vê cristãos se envolvendo. E uma vez, esses dias eu escutei alguém falando no Face, né, com relação a divulgações, né? Muitas vezes até mesmo o próprio crente é aquele que consegue divulgar assuntos que muitas vezes não cabe nem a nós ficarmos pensando, né? De certa forma, como Paulo diz, são assuntos infrutuosos das trevas. E muitas vezes a gente acaba, não é, sendo aqueles que mais, né, leva à frente mensagens ou pensamentos, né, relacionados a coisas duvidosas, né, na mente das pessoas, que para nós é algo tão certo, algo tão, né, tão claro em nosso entendimento, e que a gente vai demonstrar, que a gente vê para isso, vê para esse pensamento como algo correto em nossas vidas, né, através do nosso viver, através da nossa atitude, através da nossa privilégio, da nossa criação dos nossos filhos, né, dos nossos ensinamentos que a gente pode passar para ele. Se eu não me engano, é o versículo 11 mesmo, né, tem um pensamento novamente com relação ao relacionamento de pais e filhos, né, que diz assim: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta, não é? A observação de um pai para um filho desde pequenininho, desde quando ele, né, está aprendendo a falar, aprendendo a demonstrar suas atitudes através daquilo que ele faz, né? A gente deve estar sempre atento, né? Então, para o cristão, quando a gente fala em assuntos como esse, a gente deve sempre se apoiar na palavra de Deus, em tudo que ela coloca diante de nós. Então, se é algo claro para nós devemos muitas vezes, não levar muito à frente, não é? Eu achei interessante o comentário desse pastor, acredito, né, que falou a respeito disso, né, que muitas vezes somos nós que divulgamos mais as obras infrutuosas, né? Somos mais nós que expomos elas e fazemos com que alcance mais e mais pessoas até, né? Então, o propósito do nosso inimigo é sempre isso: semear contendas, semear divisões, em palavras, não é, que têm origens na palavra de Deus, não é, termos como esse, pai, mãe, filhos, não é? Ele quer realmente fazer com que se dilua o sentido cada vez mais, né, e tenha o entendimento que o mundo quiser, não é? A primeira vez que nós ouvimos ou lemos a palavra pai na Bíblia está em Gênesis ali. Não existia nem ainda um filho nascido, né? Deixará o varão pai e mãe. Não existia nem um filho nascido ainda, gerado. Não existia nem criação ainda, né? Muitos se apoiam nisso, né? Que pai é aquele que cria. Não existia nem exemplo algum. Deus já colocou isso diante dos homens, né? Dando o reflexo, né, da sua paternidade, né, na vida da humanidade. Então esse é o primeiro exemplo que nós temos de pai na Bíblia, né? Mas esse versículo a gente não vai fugir muito do ensino dele, né, que diz assim, ó: o justo anda na sua sinceridade. Acredito que algumas traduções deve estar diferente, né? Deve estar integridade. Tem outra diferente aí, honestidade. Mas o que eu vi era isso: sinceridade, integridade, honestidade, retidão. Eu cheguei a ver também numa tradução. Mas o pensamento, né? O justo anda, na minha tradução, né, na sua sinceridade. E eu gosto dessa tradução, porque ela faz a gente olhar por dois lados, talvez, né? Pelo fato de ser colocado, o justo anda na sua sinceridade, nós podemos olhar para aquilo que é produzido por essa pessoa, né? Não que a gente vai descartar, ou a gente deve descartar, né, que o pensamento, né, que é o segundo pensamento que eu ia dizer,
a respeito da gente andar na sinceridade que nós recebemos, né, ou observamos ou aprendemos com o nosso Deus. Não que a gente vai descartar isso de maneira alguma, mas é um reflexo disso, quando eu leio essa tradução, né? O justo anda na sua sinceridade, algo que ele aprendeu, algo que ele, né, observou, algo que ele seguiu, e ele produziu na sua vida uma sinceridade, uma retidão, uma integridade. Ele produziu na sua vida, né, um viver piedoso. Então, o justo, ele anda na sua sinceridade. Só isso aqui já é um grande benefício para as nossas vidas. Nós produzirmos algo nesses termos aqui, né, que é um reflexo do nosso Deus, que é um reflexo da palavra de Deus em nossas vidas. Produzir, né, atos, produzir convívio, né, que demonstre sinceridade, que demonstre retidão, que demonstre uma vida piedosa, né, ou como nós estamos aprendendo, ou aprendemos no domingo passado, né, com relação a corações limpos, a pureza de coração. Tem um pouco desse pensamento aqui, a retidão. O justo que caminha dessa maneira, pela sua integridade, pela sua honestidade, pela sua sinceridade, algo que ele quis produzir, algo que ele quis viver, algo que ele entendeu, olha, isso aqui é certo de se fazer, eu vou caminhar por isso. E vai ser uma pessoa feliz em todos os sentidos. A gente vê um exemplo claro disso no continuar do versículo, mas em todos os sentidos da sua vida ele vai ser uma pessoa feliz. Caminhar por caminhos retos traz felicidade, traz descanso para as nossas almas, traz sossego para o nosso viver. O contrário de caminhar por caminhos tortuosos, né, por caminhos relacionados a coisas ímpias, né, como diz o capítulo 10 de Provérbios. Eu marquei alguns versículos que falam a respeito disso. Capítulo 10 de Provérbios, versículo 9. Provérbios 10, 9. Quem anda em sinceridade, anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Quem anda em sinceridade, anda seguro, né? Fazendo um contraste aqui, entre aquilo que é correto, aquilo que é sincero, e entre aquilo que é perverso, aquilo que é maldoso, aquilo que é a falsidade. Então, quem anda de maneira piedosa diante de Deus, não é? Ele está por caminhos seguros. Daí já vem uma grande bem-aventurança em nossas vidas, na vida daquele que é guiado pela palavra de Deus. Ele pode ter certeza, não é? Ele pode descansar, ele pode ficar, não é? Ter um viver tranquilo com relação àquilo que ele vai fazer. Se os seus pensamentos, os seus desejos, os seus propósitos estão relacionados a caminhar ou a andar em sua sinceridade, ele pode ficar tranquilo com relação a isso, ter paz com relação aos seus planos, seus propósitos, daquilo que ele busca fazer, porque aquilo agrada a Deus. Ele pode também ter paz com relação àquilo que ele fez. Vários versículos em Salmos falam a respeito de se deitar, não é? E logo pegar no sono. É uma consciência, algo realmente tranquilo diante de Deus. Então, o justo, por caminhar em sua sinceridade, ele caminha dessa maneira aqui, não é? Ele anda de modo seguro, não é? Marquei outro versículo também, o capítulo 2 também de Provérbios, versículo 7 e 8. Provérbios 2, versículo 7 e versículo 8. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então é um caminho tranquilo, né? Sem perigos, ou é um caminhar onde você não se coloca em perigos. Como nós sabemos muitas vezes, né, o quanto nós precisamos lidar ou lutar contra nós mesmos, por querer caminhar, ou por querer produzir, por querer viver em sinceridade, aquilo que nós recebemos do nosso Deus, aquilo que vem da palavra do nosso Deus, né, nós temos tudo para caminhar de uma maneira, como diz o versículo, né, que demonstra sabedoria aos olhos, né, daqueles que estão ao nosso redor. Então, há muitas
bem-aventuranças que vêm do fato de nós agirmos em sinceridade. Mais um versículo também, Provérbios 28. 28, versículo 18. Só para finalizar esse pensamento, né? 28, 18. Ó. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. É nos seus próprios caminhos, aquilo que eu estava dizendo sobre lutar. Nos seus próprios caminhos. O que anda sinceramente, ele vai salvar-se-á. Ele vai, não vai trazer perigos para a sua vida. Mas o que anda de modo perverso, o que anda com maldades, com pensamentos, propósitos relacionados a isso, a maldades, falsidades, a impiedades, ele logo vai cair no seu próprio caminho, algo que ele mesmo traçou. Quando nós pensamos em traçar caminho, é só você imaginar, eu vou em tal lugar, na sua mente você já traça um caminho, eu vou em tal cidade, põe no GPS ali, já sai todo o caminho traçado. Os nossos propósitos é da mesma maneira, ele tem um objetivo final, tem um destino, todos os nossos propósitos. A gente já traça na mente a maneira de alcançar esses objetivos. Se esses objetivos são calculados, e traçados de modo sincero, de modo íntegro, de modo piedoso, olha, nós vamos escolher segurança para nossas vidas, paz para a nossa vida. Nós vamos escolher o que eu estava falando hoje de manhã para os irmãos, que é uma vida firme diante do nosso Deus. Paulo nos ensinando, estai, pois, firme, só relembrando na mente, daqueles que estavam de manhã. Uma vida de firmeza diante do nosso Deus, com objetivos, com focos, com prioridades. E uma das prioridades, voltando ali no capítulo 20, está diretamente relacionada nesse versículo. Uma das prioridades, olhando agora para pais, ou até mesmo para as mães, a prioridade da vida de um pai, ou a prioridade da vida de uma mãe, sempre foi os filhos. Nós sabemos disso perfeitamente. A partir do momento que um homem ele se une a uma mulher e ele tem em seus braços, um casal tem em seus braços o seu filho, a sua filha, olha, aquilo lá se torna a prioridade do seu viver. Com relação aos desejos e buscas nossas, está relacionado, sempre a gente vai ter um olhar, um pensamento, com relação ao bem dos nossos filhos. E esse versículo, ele diz o quanto um caminhar sincero, o quanto o caminhar em integridade, isso vai trazer benefícios para aqueles que sempre ocupam um grande espaço no nosso pensamento, no nosso coração, que é os nossos filhos. O quanto isso vai trazer felicidade para a vida dos nossos filhos. O justo anda na sua sinceridade, felizes ou bem-aventurados serão os seus filhos após ele. Responsabilidade nossa aqui, de modo muito claro nesse versículo aqui. Duas responsabilidades. Primeiro, nós termos a nossa vida, a integridade e viver dessa maneira, porque é um reflexo daquilo que nós aprendemos no nosso Deus, a comunhão que nós temos com o nosso Deus, e esse reflexo também chegando àqueles que estão ao nosso redor, aos nossos filhos, aqueles que nós podemos alcançar através da nossa sinceridade. Nós nos preocupamos muito em dar o melhor para os nossos filhos, muitas vezes, e de acordo com o pensamento do nosso mundo, geralmente isso está relacionado a dinheiro, a bens, a formações aqui nessa terra, mas está ligado para isso. Sempre nós vamos ser levados a olhar dessa maneira, aquilo que nós podemos deixar, o que nós mais podemos deixar de melhor para os nossos filhos. A gente vai ser tentado a olhar dessa maneira. Será que eu tenho deixado algum bem para o meu filho? Se eu morrer hoje, o que eu vou deixar para minhas filhas? Para o meu filho, para minha esposa? De bem, de riqueza. O que eu vou deixar para elas? Ou para o meu filho? O que eu vou deixar para eles? A gente começa, se eu pensar assim, eu começo a me desesperar daqui a pouco aqui, porque eu não vou deixar muita coisa para eles não, Mas a gente é muitas vezes moldado a olhar dessa maneira. O que eu tenho deixado, ou o que eu vou deixar, e deixar o mundo trabalhar isso.
né, no nosso coração. Mas esse versículo diz algo que é, né, mais valioso do que tudo, que é um exemplo de vida, um estilo de vida. Esse versículo não fala diretamente, mas tem muito aqui de intimidade entre pais e filhos, de convívio, de dar valor ao tempo junto, ao tempo que passamos juntos, dar valor à instrução que vem, não é, de conversas, não conversas formais, não é? Muitas vezes a gente olha dessa maneira, né? Só tem uma conversa séria quando algo ruim acontece, ou coisa assim, não é? Um erro, uma falha, a gente vai lá e tem uma conversa. Esse versículo fala de algo, né? Da mesma maneira como é dito em Deuteronômio, capítulo 6, fala a respeito de um caminhar, de um dia a dia, o deitar, se levantar. É um coração exposto diante da nossa família, que é a nossa intimidade, que é aqueles que a gente realmente deve se expor nesse sentido. O que será que há no meu coração, não é? Que eu tenho deixado para os meus filhos? O que será que há no coração de cada um de você aqui que é pai, que é mãe, ou que já pensa, né, o jovem que pensa em ser pai, em ser mãe? O que será que há no seu coração, não é, com relação a esse caminhar diante de Deus, né, que quando for o momento oportuno no coração, olhando para um jovem, tá? Olhando no momento oportuno, você vai expor diante dos seus filhos. O que você tem produzido no seu coração? O que eu tenho produzido agora para os pais, né? O que você, pai, tem produzido de sinceridade, de integridade? Você tem exposto diante dos seus filhos. Isso aí vai contar muito, não é? Está dizendo o quê? Que a felicidade vem a partir disso na vida deles. A felicidade daquele que caminha diante de Deus em justiça, não é baseada nesse tipo de viver, nesses tipos de atitude. Então, esse versículo é um consolo para nós, se nós muitas vezes, né, ficamos desesperados com relação ao nosso filho, à nossa filha, com relação ao que eles vêm conquistando, ou o que nós podemos deixar para ele com relação à conquista desse mundo. É um pensamento, né, que traz tranquilidade para nós, que traz conforto para o nosso coração e traz também muita responsabilidade. Muitos filhos estão se afastando da vontade de Deus. Olha, e olhando dessa maneira, será que nós não temos grande parcela de culpa nisso? Por isso que é importante o momento de convívio, que é um momento onde a gente pode observar, né? O versículo 11 mesmo fala, que eu citei, não é? Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações. Se uma criancinha, não é, do tamanho da Manu, do Thomas, dá para a gente conhecer muito o que há no coração delas através das suas ações. Imagine filhos maiores, adolescentes, jovens. E nós, sendo pais, sendo mães, temos o contato temos o nosso dia a dia com eles, ouvimos muitas coisas. Pensamos, não é? Naquele momento ali, não é? Como nós vamos corrigir, como nós vamos ensinar. Olha o quanto vai aumentando a nossa responsabilidade, irmãos, no viver dos nossos filhos também, na presença de Deus. Então, muitos filhos hoje estão se afastando da vontade de Deus. A gente deve olhar dessa maneira. Como é que eu fui um pai lá atrás? Como é que eu agi? Como é que eu vivi na presença dos meus filhos? Foi em sinceridade? Foi de modo piedoso? Foi de modo íntegro ou não? Como é que eu tenho vivido? Se a gente for fazer uma retrospectiva em nossa mente, a gente vai ver o quanto a gente tem parcelas de culpa no viver dos nossos filhos, quando eles estão se afastando da vontade de Deus, e o quanto isso é doloroso para um pai. Na semana passada eu falei a respeito de Ló, e deu para a gente pensar um pouco nesses termos, nesse assunto, né? Que a alma de Ló vivia afligida por conta, né, daquilo que ele via, daquilo que ele ouvia. Ele continuava ali em Sodoma e Gomorra, um justo vivendo dessa maneira.
Então, é um versículo que fala dessa aproximação, né, que nós temos com os nossos filhos. A gente deve aproveitar dos laços que nós temos uns com os outros. E talvez um pai, um filho, uma mãe, um filho, não existe um laço afetivo maior do que isso. É um laço que vem sendo, né, desde pequenininho, apertado esse laço. Então as nossas palavras, elas devem fazer sentido no ouvido dos nossos filhos. A maneira como nós, né, quando nós vamos corrigir, quando nós vamos conversar, eles devem prestar atenção, eles devem ouvir. E muito desse ouvir está relacionado a isso, ao nosso exemplo, ao nosso testemunho. Talvez as maiores correções que existem entre pais e filhos são quando os pais muitas vezes nem falam nada. Só um olhar apenas. Eu sei que talvez muitos aqui já passaram por isso. Um olhar de uma mãe brava, um olhar de um pai bravo. Não precisa falar nem nada, você já sabe, já fiz alguma coisa de errado. Eu já passei por isso várias vezes. Um olhar só que você pensa, vixe, chegar em casa eu estou enrolado, hein? Já passei muitas vezes isso quando adolescente. Quando grande não, né? Mas quando adolescente eu já passei por muitos olhares desse aí que, né? Minha mãe não está aqui hoje, não, né? Por isso que eu estou falando. Se ela tivesse aqui, ela já ia olhar para mim com um olhar e pronto, eu já ia ficar. Então, muitas vezes o silêncio vale mais. Fez algo errado, a gente já fica, né, para dar aquela... Os filhos devem perceber isso dos pais. Olha, eu magoei o coração do meu pai, ou eu magoei o coração da minha mãe. Eles devem perceber isso. E percebem. Eu sou filho. Eu falei que eu já sou filho. Eu sou filho e eu percebi isso muitas vezes. Eu magoei. Então, os filhos devem perceber. Então, isso vem sendo perdido muito, irmãos. Esse querer viver e querer ser admirado. Né? Essa admiração de filho para pai, de pai para filho também. Nós admiramos os nossos filhos muitas vezes no parecer. A gente sempre ouve isso, né? Ele está parecido com você, fazendo as mesmas coisas que você faz. A gente fica orgulhoso, né, por coisas assim. Algumas vezes que a gente eu ouço lá em casa, né, falando do Thomas, né, está igualzinho você, Ricardo, fazendo as mesmas brincadeiras, coisa assim. Né, a gente já fica... E será com relação a caráter? O que eu vou passar para o meu filho, para a minha filha? O que eu vou passar para eles com relação a caráter? Que possa estar sendo admirado por eles. Esse versículo faz a gente pensar dessa maneira, irmãos. O justo... ele anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois deles. Bem-aventurados, felizes eles vão ser. Não porque a gente vai deixar uma herança, mas porque a sinceridade ela foi vivida. A sinceridade ela foi o alvo buscado. Uma vida piedosa. Aquilo que nós recebemos do nosso Deus, o nosso Pai, aquilo que nós aprendemos a caminhar de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. E isso foi trabalhado, isso foi testemunhado em um lar. E isso vai dar frutos. Isso vai trazer felicidade. É isso que vai fazer com que os nossos filhos eles sejam felizes e, né, os filhos dos nossos filhos também eles vão ser felizes. É assim que nós vamos ver os nossos filhos sendo abençoados. Pela sinceridade. Então a gente não deve perder os momentos, né, que nós temos. Agora, nesse tempo de distanciamento, né, a gente vê vários relatos, vários exemplos na TV de filhos, né, que estão longe dos pais, querendo dar abraços. E como era tudo antes, não como vai ser depois. Depois é lógico, né, a saudade ela aumenta. O desejo de estar junto deve ser buscado. Mas como era antes? Refletir um pouco como era antes, né, os meados ali, acho que foi em março que começou, não foi? Como era antes? Né?
O relacionamento desse pai com esse filho, ou desse filho com esse pai. Será que via sempre? Então nós temos o privilégio, nós temos a oportunidade. Enquanto nós estamos vivos, a gente pode viver essa condição mútua, né, de passar informações, de testemunhar com o nosso viver, onde quer que a gente esteja, no nosso lar. A gente deve aproveitar isso. Pais, filhos, vivendo assim algo mútuo. E ver os resultados. É isso que é muitas vezes desprezado. Ver os resultados. A gente deve ver essa qualidade também, ou dessa sinceridade que um dia nós colocamos no nosso entendimento. Olha, eu vou caminhar. A sinceridade que vem da palavra de Deus. Eu quero caminhar pela palavra de Deus. Quero viver de modo piedoso. Ver isso também sendo buscado pelos nossos filhos. Ver isso na vida deles. As conversas que eles têm, né, com amigos, em comentários. Né? Uma vez eu falei a respeito disso, né? Oportunidades boas para nós entendermos o que se passa no coração dos nossos filhos são comentários, muitas vezes, quando a gente está no dia a dia assistindo um filme, por exemplo, uma série. Algo que está, não é, circulando na internet. E os nossos pensamentos são levados a trabalhar. Não é? A gente pode ver muito disso. O que será que há no coração dos nossos filhos? Quando ele comenta algo, ele fala a respeito de algo, ele deixa transparecer, olha, é o momento que a gente vai entender o que há no coração deles. E aí, se estiver moldado com a palavra de Deus, é claro que a gente vai ficar muito feliz em ver, olha, está tendo um pensamento, né? Aí sim a gente deve sentir orgulho. Mas caso contrário, a gente deve ter uma preocupação muito grande, não nos conformarmos, né? As coisas estão mudando, né? Pensamentos do tipo, não. Deve ser corrigido naquele exato momento. Aproveitar aquilo ali e já deixar, né, o que nós acreditamos, o que nós cremos. Aproveitar aquele momento ali de um filme, de algo, e trabalhar aquele assunto. Entender o coração dos nossos filhos quando eles dão a conhecer. Né? Eu marquei um versículo também, que é o capítulo 23, versículo 15. 23, versículo 15. Ó. O 13, não é, um pouquinho anterior, diz assim, não é? Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a tua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio, e exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Olha a alegria aqui, desfrutada. Olha a felicidade compartilhada. Algo mútuo, é algo que existe, vai existir no coração de um pai, de uma mãe e no coração de um filho. Quando nós vemos o quê? Quando nós vemos a sabedoria de Deus, quando nós vemos, né, os princípios da palavra de Deus, uma vida piedosa, uma vida íntegra, sendo vivida. Isso traz alegria para o coração de um pai. Agora, quando a gente vê o contrário, né, quando o pai vê um filho fazendo algo que desagrada, primeiramente ao nosso Deus, os homens mais piedosos, né, que nós conhecemos na história pela Bíblia, né? José, eles tinham pensamentos assim, né, primeiramente, como que eu vou fazer pecar contra o meu Deus, depois relacionado ao nosso próximo. Um pensamento moldado assim, né? Piedade faz a gente pensar primeiramente no nosso Deus. Então, um coração sábio, um coração piedoso, traz alegria para todas as pessoas ao redor, principalmente para os pais. Aqui está um motivo de orgulho realmente. Meu filho, minha filha, está caminhando, ou tem buscado caminhar dentro da vontade de Deus. Isso deve trazer alegria para nós, e traz alegria. Quando acontece o contrário, traz tristeza, não traz? Nós, quando pedimos algo para o nosso filho, eles não obedecem, não é? Ou não fazem como a gente quer, nos magoam nesse sentido, a gente já fica muito magoado, fica muito triste.
Imagine com relação a assuntos ou coisas que estão relacionadas à sua vida eternal. Imagine isso. Não é para nos magoar muito mais? Não é para fazer a gente pensar realmente e refletir? Está relacionado à vida eterna do meu filho, da minha filha. É isso que está em questão. Não é a carreira ou com relação a trabalho, ou com relação a estudo. Não é isso que está em questão apenas. Mas algo muito maior do que isso. A sua vida é eternal, né? Como diz o finalzinho do versículo 14, né? Livrarás a sua alma do inferno. Irmãos, olha o quanto nós devemos ser pessoas dispostas a, primeiramente, estar atento com cada um de nós, pais, né? Com cada um de nós aqui. Devemos ter o nosso coração atentos com a maneira como nós estamos vivendo, com o testemunho que nós estamos dando diante dos nossos filhos. Isso vai moldar muito a vida deles. Vai fazer eles olharem para nós e não é? É isso que vai acontecer. Vai fazer com que eles cada vez mais se apeguem ao nosso Deus, olhando para o nosso testemunho, olhando para o nosso estilo de vida, ou cada vez mais se afaste do nosso Deus. Porque eles têm um parâmetro, né? As nossas vidas. Como é que nós vamos corrigir? Como é que nós vamos ensinar? Se não há preocupação no nosso coração com, primeiramente, a nossa maneira de viver, né? Como diz o versículo 7 do capítulo 20, né? O justo anda na sua sinceridade. Se não há essa preocupação em nós com a nossa maneira de viver, como é que nós vamos colocar essa preocupação em andar de modo reto diante do nosso Deus na vida dos nossos filhos? Falar que isso é importante para a vida deles. Então é algo para pensar, é algo para refletir. Provérbios é claro. E deve tocar no nosso coração. Uma vida íntegra, uma vida piedosa, uma vida voltada ao nosso Deus. Nós devemos desejar isso, porque isso vai trazer benefícios para nós, vai trazer benefícios para os nossos filhos. Sempre nós colocamos pensamentos assim, porque nós sabemos que isso é a realidade. Nossos filhos, eles precisam muito de cada um de nós. Se nós não vivermos de maneira que agrade o nosso Deus diante deles, olha, o mundo vai colocar muitas outras coisas atrativas, moldando o pensamento, fazendo com que eles de maneira muito fácil desprezem tudo aquilo que vem da palavra de Deus, fazendo com que eles percam, muito da sua adolescência, fazendo com que eles, uma mente que está começando a se formar, que está começando a ser trabalhada, vai enchendo aquilo com coisas desse mundo e não vai fazer sentido nenhum para eles a palavra de Deus. Então, para você que é pai, para você que é mãe, para mim que sou pai, esse versículo é um versículo que deve ter um espaço muito grande no nosso pensar. O justo, ele anda na sua sinceridade. Feliz, bem-aventurados serão os seus filhos. Eles vão desfrutar disso. Então, irmãos, olhe com atenção, para aquilo que Salomão fala. Olhe com atenção para isso. Para que a nossa alma não, pensando em Ló novamente, para que a nossa alma não fique aflita já nos nossos dias, com relação àquilo que acontece ao nosso redor. A gente deve começar assim, primeiramente, olhando para nós e entendendo que isso vai chegar aos nossos filhos. Pedro fala que o viver de uma mulher, só comparando, é de modo silencioso. Ela pode alcançar o coração do seu marido. De modo silencioso, sem falar nada. Pedro fala a respeito disso. Apenas pela maneira como que ela vive. A maneira como ela tem as suas atitudes, o seu agir. De modo silencioso alcança o coração. É um grande testemunho. Então o nosso viver, a maneira como nós agimos diante do nosso próximo, na presença dos nossos filhos, isso é um grande ensino para eles. Eles vão levar isso por toda a vida.
É algo que marca realmente. Tá? A gente deve ter mais momentos com os nossos filhos de situações que marquem a vida deles, que façam com que eles se lembrem. É algo para a gente pensar, mas se você for pensar agora no seu entendimento de algo que marcou a sua vida na infância, você vai lembrar de várias coisas. A nossa infância, né, é um momento onde muitas coisas que acontecem ficam gravadas no nosso entendimento. Eu tenho várias lembranças na minha memória, né, e a mais recente que eu tenho, né, a primeira, eu lembro um pouquinho mais para trás ainda, mas não tão claro. Mas algo que é nítido na minha mente mesmo, que eu lembro, eu tinha 3 anos de idade. Foi um momento, eu até perguntei para minha mãe, confirmando mesmo, porque eu falei, com 3 anos de idade, só que eu lembrava de coisas? Minha mãe falou, não, foi realmente. Foi quando a gente mudou, eu morava aqui embaixo, perto de onde era o bar do Veinho. Os irmãos conhecem, né? Conhece o fundão da vila aqui. Então a gente se mudou de lá onde a minha irmã mora agora, a Cris. Eu sentadinho na carroça do seu Ditinho, com a perna balangando, eu lembro de tudo isso aí. Várias viagens de carroça, né? Aquele tempo não tinha caminhão e outra, né? Perto também. Mas é mais questão de financeira mesmo, né? Então, várias viagens, o seu Ditinho dava com a carroça, de lá aqui, e eu lá sentado assim, e ele só correia assim no lombo do cavalo. Eu me lembro tudo isso aí, nesse dia. Então, foi um dia que marcou. Então, olha como a gente tem o privilégio, né? A gente tem filhos grandes já, né? Mas com relação a pequenos, né? De fazer coisas diante dos nossos filhos que vão marcar a vida deles e que deve estar relacionado a isso aqui, ó, a sinceridade. Se coisas assim, relacionadas ao mundo, né? Como esse exemplo que eu disse aqui, algo que é banal, assim, marcou, e eu lembro até hoje. Imagine coisas que vêm da palavra de Deus, que é algo divino. Momentos ali, né? Você lendo e contando uma história bíblica para o seu filho, cantando uma música, louvando a seu Deus na presença do seu filho. Isso marca, né? Eu vejo sempre o Anderson e o Miguel, né, cantando ali os dois, né? Pode ter certeza que ele vai crescer com isso e vai marcar a vida dele isso. Vai se lembrar disso aí. É isso que a gente tem que buscar, né? Dar mais exemplo para os nossos filhos, né? Dar mais valor ao tempo que nós temos com eles. Grandes também, né? Muitas vezes os nossos filhos grandes não querem mais muito a nossa presença, mas a gente tem que, né? Vamos dar valor nisso aí, vamos. A gente deve buscar isso, irmãos. O tempo ele passa muito rápido, né? E há uma grande urgência no nosso viver de compartilhar a palavra de Deus né, e receber também aquilo que é compartilhado da palavra de Deus. Como o versículo que nós lemos, né? Corações que são alegres de modo mútuo, assim, recíproco. Né? O pai se alegrando com o filho e o filho também se alegrando com o pai, como esse versículo diz aqui. Devemos dar valor nisso e buscar isso cada vez mais. Andar em sinceridade, entendendo que isso sim vai marcar a vida dos nossos filhos, não de modo relacionado a esse mundo que é passageiro, mas de modo eterno. Isso pode mudar a vida deles de modo eterno. Então essa é a maior preocupação que nós devemos ter. Meu filho é uma pessoa salva, né, ou não? Será que eles são salvos? Se não são, peraí. Eu tenho que ter uma conversa, né? Tem que ter uma conversa com os meus filhos. Tanto para pai como para mãe, né? A gente deve buscar isso cada vez mais. Irmãos também, né? Com todos aqueles que estão ao nosso redor, né? Mas é porque com relação aos pais, né? Então, esse versículo faz a gente pensar dessa maneira, aproveitar essa intimidade. Tá? Então, que cada um de nós aqui, que a gente olhe para esse versículo aqui e realmente, né, busque aprender, busque viver, entendendo que a felicidade está disponível aqui, se nós andarmos dessa maneira, se nós buscarmos viver assim. A felicidade verdadeira, ela vai ser desfrutada por pessoas ao nosso redor. Vamos orar, irmãos, para nós terminarmos? Vamos ficar em pé, irmãos? Senhor, nosso amado Deus, nosso eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Pai, pela vida. Somos gratos a Ti, Pai, pela Sua misericórdia no nosso viver, Pai. Nos dando ainda, Pai, o fôlego da vida, Pai. E nos dando, Pai, a oportunidade de convivermos com pessoas, Pai, muitas delas ainda que ainda não têm Cristo, Pai, no seu viver, no seu coração, Pai. E o Senhor, através da Sua misericórdia, Pai, alcançando a vida dessas pessoas e usando as nossas vidas também,
O Senhor nos estende, Pai, essa oportunidade, esse privilégio, Pai. Obrigado, Pai, por muitas vezes usar as nossas vidas, Pai, mesmo nós sendo miseráveis pecadores, Pai. Obrigado, Pai, por mover os nossos olhos, Pai, em direção a pessoas que não têm Cristo. E nos ajude, Pai, a estar sempre atentos, Pai, àqueles que estão ao nosso redor. Não apenas com relação aos nossos filhos, aos nossos parentes, as pessoas mais próximas a nós, Pai, mas também a oportunidade que nós temos no nosso dia a dia. E muitas pessoas, Pai, dão a entender, Pai, que estão longe de Ti, que estão vivendo, Pai, longe da Sua paz, longe da vida que há em Cristo Jesus, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a termos um olhar amoroso, um olhar piedoso também com relação a essas pessoas e falar de Cristo para elas, Pai. Abençoe, Pai, a vida de cada um que está aqui nessa noite, Pai. Abençoe principalmente a vida dos pais aqui presentes, Pai, nesse dia onde nós celebramos, Pai, o Dia dos Pais. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a ter entendimento através da Sua palavra e a querer, Pai, ser cabeça dos nossos lares, Pai, e ser o maior exemplo, Pai, e passar essas informações necessárias que vêm da Sua palavra, Pai, para aqueles que estão no seio do nosso lar, Pai, os nossos filhos, a nossa esposa, Pai. Nos abençoe e nos ajude, Pai, a ter buscas assim no nosso coração, Pai. Não deixe que o nosso coração se sufoque, Pai, por coisas desse mundo, por prioridades e anseios desse mundo, Pai, que tanto nos faz, nos coloca em situações, Pai, de correria, de desespero, Pai. Mas que nós possamos confiar em Ti e entender, Pai, que seguir a Sua palavra, seguir os Seus conselhos, Pai, é algo que nós mais precisamos, Pai, é aquilo que vai gerar frutos, que vai gerar a diferença e a mudança no coração de muitas pessoas perto de nós. Senhor Deus, obrigado por tudo, obrigado por cada irmão que esteve aqui nessa noite, Pai, os nossos irmãos que também não estiveram conosco, Pai, que estão nos seus lares, Pai, que o Senhor possa estar cuidando deles também, abençoando a vida deles, Pai, dando aquilo que eles precisam, Pai, que principalmente eles estejam cada vez mais se apegando a Ti, Pai, se apegando à Sua palavra. Senhor Deus, obrigado por tudo, e é isso que eu oro a Ti, Pai, agradecido em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, ali no fundo a Cássia vai entregar uma simples lembrancinha, tá, para os pais aqui presentes, os nossos pais também que não estão aqui hoje, não é? A gente não fez como a gente fez no Dia das Mães, que a gente passou na casa das mães, mas a gente vai, amanhã eu vou estar entregando, tá? Os pais que faltaram hoje, não é? E não estão aqui presentes, pode ter certeza que a gente vai passar na casa e vai deixar as lembrancinhas, tá bom? Então tenham todos uma boa noite, que Deus abençoe a vida de cada um.